turma do quinto ano. Hoje estamos aqui, na quinta-feira, para a nossa videoaula de Geografia. Hoje faremos a correção das atividades das páginas 86, 87, 90 e 92, onde nós falamos sobre o assunto da região Nordeste. Tá certo? Então, pega o livro de vocês de Geografia para acompanhar direitinho a correção, tudo que a prova falar direitinho. Lápis e borracha na mão. Preste atenção na escrita, não esqueçam disso, tá certo? Então, vamos lá. Então, na página 86, a primeira questão diz assim: observe o quadro e cite alguns recursos da economia do Nordeste, na agricultura, pecuária e extrativismo. Então, o que eu vou falar aqui são algumas sugestões, certo? Na agricultura, cana-de-açúcar, fumo, feijão, café, algodão. Pecuária, suínos, caprinos, equinos, ovinos. Extrativismo, petróleo, camarão, peixes, carnaúba, sal, siri, castanha de caju. Aí são algumas sugestões, ou seja, são alguns exemplos de recursos que movimentam a economia do Nordeste. Na segunda questão diz assim: leia um trecho do poema de Antônio Batista Guedes e responda: a vida sertaneja. Quando o inverno é constante, o sertão é terra santa. Quem vive da agricultura tem muito tudo que planta, a fartura e boa safra. Todo pobre pinta a manta. Dá milho, feijão, tem fruta, tem cana, melão e banana, arroz, algodão. As melancias dão tantas como areia, o jerimum campeia, nas roças faz lodo. Vive o povo todo, de barriga cheia. Então, na letra A, pergunta assim: de acordo com o que você leu, na segunda estrofe do poema, pinte o quadro com o tipo de atividade a que ela se refere. Então, a segunda estrofe diz assim: dá milho, feijão, tem fruta, tem cana, melão e banana, arroz, algodão. Então, nós estamos falando de quê? Agricultura. Então, vai pintar aí, a palavrinha agricultura. Letra B. O que acontece com a população no inverno? A população vive de barriga cheia, pois tem fartura. Tudo que planta aí, dá de fartura, como a melancia, dão tantas como areia, O jerimum campeia, na roça vira lodo, vários jerimums. Então, tem fartura. Então, fica de barriga cheia. Terceira questão. Quais são as principais atividades econômicas da região Nordeste? A agricultura, a pecuária e o extrativismo, além da indústria e do turismo. Todas essas são atividades econômicas que giram, que dão renda para a região Nordeste. Quarta questão. Como se desenvolve a pecuária na região Nordeste? Como essa região ainda não é desenvolvida no processo de mecanização e modernização, a pecuária é desenvolvida de forma tradicional ou extensiva. Isso quer dizer que os animais são criados em extensas áreas, sem maiores cuidados, e se alimentam quase sempre de pastagens nativas e não cultivadas. Diante disso, a produtividade é baixa. Então, é uma forma tradicional, não é moderna, eles não usam tanto maquinário, É mais artesanal, é tradicional, onde o homem planta, o homem colhe, não usa tantas máquinas. Quinto, explique o processo de migração de empresas para a região Nordeste. A migração de empresas para essa região se deve, principalmente, ao fato de o Nordeste possuir abundante mão de obra de baixo custo, paga pouco ao trabalhador, sem contar
que muitos estados oferecem incentivos fiscais para as empresas interessadas, que também aproveitam o fator de proximidade com as fontes de matéria-prima. Ou seja, o governo, ele, faz com que deixa, que algumas empresas, como um atrativo para as empresas virem para a região Nordeste, elas deixam de pagar alguns impostos, elas vão estar perto da própria matéria-prima que vai ser utilizada na indústria. Então, esses são os atrativos para as indústrias virem para a região Nordeste. Na página 90 diz assim: leia os trechos abaixo, circule a palavra destacada e escreva o seu significado. Letra A. Você aceita uma mexerica? O que é isso? Você não conhece? Estou falando de laranja cravo. Então, mexerica é a mesma coisa de laranja cravo, ou como a Pro disse na explicação, nós chamamos também de tangerina. Letra B. Gosto muito de comer aipim. O que é isso? Você não conhece? Estou falando de macaxeira. Então, são os termos conhecidos na região Nordeste. Com a ajuda de um adulto, escreva 5 palavras ou expressões típicas de Pernambuco ou de outro estado da região Nordeste. Então, aí vocês podem escolher um estado para poder estar fazendo uma pesquisa das expressões ou palavras típicas. Eu vou dar aqui exemplos de expressões típicas do próprio Pernambuco. Acochado quer dizer apertado, bigu, pegar carona, boizinho ou boizinha é uma gíria para garoto ou garota, buruçu, o mesmo que confusão, tumulto. E deixa eu botar a palavra galega, significa mulher loira. Então, são algumas expressões que são típicas de Pernambuco. Terceiro, agora escolha 2 das palavras ou expressões acima e forme uma frase com cada uma. Então, aí, a depender das palavras que vocês pesquisaram, vocês vão formar frases. Quarta questão. Por que o litoral nordestino é o principal atrativo da região? Então, o litoral é onde mais atrai, os turistas. Por quê? Porque ele oferece uma extensa área de praias tropicais com areias brancas e águas mornas. Isso faz com que os turistas queiram conhecer e aproveitar essas praias. Quinto, você já conhece o Nordeste? Sim, todo mundo, porque nós moramos no Nordeste. Se sim, descreva abaixo um ponto turístico que você gosta. Se não o conhece, comente sobre um lugar que você gostaria de conhecer. Então, aí, cada um vai falar sobre algum lugar, que já conhece, gosta muito, ou algum ponto do Nordeste que ele gostaria de conhecer. Na página 92, fale um pouco sobre a cultura popular nordestina. A cultura popular da região Nordeste é resultado da miscigenação das culturas europeia, africana e indígena, ou seja, a mistura, dessas culturas. Segundo, como o folclore nordestino se manifesta? Então, por meio de muitos elementos, como o artesanato, a culinária, as crendices, as lendas, etc. Terceiro, numere corretamente. Número 1, danças. Número 2, festa. Número 3, lenda. 4, prato típico. Então, chachá de baião, 1, são exemplos de danças. Vatapá, 4, prato típico. Caipora, 3, lenda. E missa do vaqueiro, 2, e festa, do Nordeste. Então, a ordem ficou 1, 4, 3, 2. Quarta questão. A culinária nordestina é bem diversificada. Comente um pouco sobre isso. Na culinária nordestina, há uma grande diversidade de pratos típicos, como feijoada, galinha de cabidela,
carne de sol com feijão verde e uma grande variedade de pratos feitos com milho, coco e mandioca. Aqui no Nordeste, né, nós temos vários pratos típicos, muita comida, né, gostosa. Então, essa era a correção das atividades do nosso assunto da região Nordeste. Espero que vocês tenham prestado atenção, corrijam direitinho, preste atenção na escrita, certo? Capricha na letra. Um excelente dia para vocês. Super beijo da Pro.